Olá, minha gente, tudo bom? Mais um encontro, mais uma possibilidade de nos encontrarmos para colocar um pouco as nossas certezas absolutas em questionamento. Na verdade, para percebermos se estamos conseguindo neutralizar as certezas absolutas, se estamos conseguindo desvendar uma maneira de perceber a vida e a nós mesmos que seja favorável ao movimento sadio, ao movimento do tocar em frente, ao movimento de reconstruir. Porque se dormirmos no ponto, corremos o risco de sermos atropelados pelas circunstâncias, não é não? Eu quero agradecer muito a sua presença, quero dizer que você pode, aí onde você está, contribuir, dando like, compartilhando com outras pessoas, se esse material foi bom para você, se inscrevendo no canal, apertando aí o sininho, para poder ser avisado quando chegarem outros conteúdos e que, de alguma maneira, tudo isso que acontece aqui, as pequenas coisas que eu trago, possam, de alguma forma, favorecer que você amplie a consciência sobre você e sobre a maneira de você construir as coisas, né, no teu dia a dia. Construir o teu dia a dia. O tema de hoje? O tema de hoje. Cada dia uma nova possibilidade. Cada dia uma nova possibilidade. Você crê nisso? Você enxerga isso? Vamos olhar isso mais de perto? Então, vejam que nós estamos passando por um momento, viemos agora recentemente do período de carnaval, e aí cada um de nós, por exemplo, sente esse período de formas diferentes. Para alguns é um feriado, para outros faz parte de uma rotina diária, independente de feriado ou não. Para outros, talvez para alguns tenha um cunho religioso, para outros seja sinônimo de viagem, de relaxamento. Enfim, cada um de nós vai criando formas de a cada dia oferecer um sentido para a existência. Não é assim? Então, isso pode parecer uma coisa muito simples, mas isso é algo fundamental, eu diria, né, de maior importância para que cada um perceba a importância da sua própria existência, para que cada um perceba a grandeza da sua existência, a responsabilização que tem sobre si mesmo. Isso dá o tônus de autonomia. E quantas pessoas andam batendo a cabeça em busca de saber quem são, em busca de perceber satisfação, se encontrar satisfeito, encontrar plenitude na vida que trilha. Quantos e quantos se afundam no poço e não levantam mais. Então, quando a gente fala cada dia uma nova possibilidade, isso tem a ver, né? Nós estamos querendo dizer, tem a ver com cada dia é a criação de algo novo, a cada dia é possibilitada a inovação, é possibilitado inovar. Cada dia é possível fazer diferente. Quando a gente percebe dessa maneira, a gente está se colocando como sujeito da nossa ação.
e a gente está se distanciando do que já passou, daquele formato já utilizado. Nós estamos nos distanciando do modelo que já conhecemos e que vínhamos reproduzindo. Isso significa dizer que a gente não acredita naquele modelo mais e que nós estamos rechaçando ou negando a importância daquele modelo utilizado? Não. Isso significa dizer que aquele modelo utilizado anteriormente, o modelo da nossa educação, o modelo da mesmice, o modelo de uma rotina arraigada na reprodução das mesmas ideias, das mesmas crenças, deu o combustível necessário para chegarmos aqui hoje. Então, quando a gente reconhece que cada dia nós podemos criar algo novo, nós estamos nos certificando de que hoje eu posso sair do poço, se eu achar ou considerar que eu estava dentro dele. Hoje eu posso levantar, se eu estava me considerando num período de queda, né? E isto é diferente de considerar que hoje vai ser exatamente igual a ontem, que eu tenho uma rotina rígida e que eu a reproduzo porque 2 mais 2 sempre será 4. Então, eu sempre vou usar as mesmas fórmulas, eu sempre vou consumir as mesmas coisas. No meu ponto de vista, nada muda, ele é sempre o mesmo. A repetição da mesma coisa faz parte de mim, do mesmo sentir, do mesmo relacionar que eu tenho com as coisas fora de mim. Isso é fundamental para que olhemos para o nosso jeito de ser, sem julgar, sem criticar ou rotular isso é certo ou tal coisa é errada. Até porque eu quero lembrar que as coisas que eu trago aqui não têm a perspectiva de serem um modelo. Eu compartilho com vocês coisas que na minha trajetória fizeram sentido para mim, na minha trajetória pessoal, profissional, na minha trajetória de vida ao longo dos tempos. E são essas as teorias e os estudos que fazem com que eu me aprofunde cada vez mais em perceber melhor. E me oferecem estratégias de cura, de recuperação, de evolução. E você tem toda a liberdade e deve ir percebendo como são, né? Como é você e como são suas estratégias. Né? Então aqui eu vou trazendo esses pitacos, não é? Para oferecer sentido para a nossa mente, a nossa emoção, o nosso sentido de vida, o sentido de cada um de nós prosseguir, né? Se recuperar dos flagelos que podemos enfrentar, né? Que podemos nos deparar de repente. O Ho'oponopono, que é uma cultura antiga havaiana, né? A gente encontra muita coisa sobre essa cultura e sobre essa teoria e essa prática de vida. Diz para nós que tudo acontece na hora certa e da melhor maneira possível para cada um de nós. As culturas orientais também trazem a filosofia oriental, muito dela traz imbuído este sentido.
tudo que acontece aqui e agora é aquilo que é o melhor que pode acontecer para nós naquele momento. Tudo está vindo na hora certa. Mas a gente pode questionar isso também, não é? A gente pode estar olhando só para o nosso umbigo e pensar assim, que o melhor e a hora certa é quando as coisas são boas para nós, sem ver o todo de maneira geral. Porque se é bom para nós e não é bom para o outro, como pode ser considerado bom? Se é bom para nós e ao mesmo tempo a gente precisa se convencer para não sofrer com aquilo, é necessário um autoconvencimento, como pode ser bom para nós? Se é bom financeiramente e não é bom emocionalmente, como pode ser bom para nós? Então a gente sempre tem formas mais amplas de percebermos as coisas. E quando a gente não quer provar nada para ninguém, nem para nós mesmos, fica mais fácil ir fazer isso. Mas quando a gente quer provar que tal lado é o certo, tal lado é errado, tal ideia é a correta, tal ideia não é a correta, quando a gente quer provar alguma coisa, aí a gente cai nos vícios de reproduzir a mesma lógica. Aí fica difícil de nós nos abrirmos para algo novo. Alguns podem achar que esse pensamento de que tudo acontece na hora certa, podem achar que isso é meio mágico, que isso é enganoso. Outros podem fazer relatos de ocorrências pesadas ou penosas em que reconheceram algo de importante para que a superação fosse experimentada. Enfim, cada um pode ir percebendo como lida com essas situações de maré baixa. O destemor e o enfrentamento das dificuldades produz um saber que leva à criatividade e à construção de soluções. Será que você percebe desse jeito? Se você concorda nesse ponto de vista, né, de que as dificuldades produzem saberes, de que toda queda é um ensinamento de algo que eu possa perceber para não reincidir num outro momento futuro. Se você reconhece isso, eu te perguntaria, que momentos que você se vê praticando isso? Que momento na sua vida mais te marcou, né, nesse tipo de experimentação? O destemor e o enfrentamento das dificuldades produzem um saber. Que dificuldade foi essa que você enfrentou e que saber isto te produziu? Você consegue trazer isso para a sua memória, através da sua memória, para o seu momento atual? A terapia comunitária sistêmica, né, através dos ensinamentos do querido meu mestre e professor Adalberto Barreto, ele nos mostra isso, que nós aprendemos com a resiliência. Nós nos tornamos resilientes a partir da maneira como lidamos, né, da maneira que faz com que nós não fujamos das dificuldades. Isso vai nos tornando resilientes. A terapia comunitária é maravilhosa, é uma estratégia maravilhosa de difundirmos a possibilidade desses relatos, desses depoimentos. Porque às vezes as pessoas fazem coisas
Nós fazemos coisas meio que ligadas num botãozinho automático e a gente não se dá conta do que a gente faz. Do que a gente faz, da força que aquilo que nós fazemos ou pensamos, idealizamos, a força que aquilo tem para o movimento da nossa vida, para os acontecimentos da nossa vida. Então, que legal a gente poder perceber isso, não é? Não é assim? O recém-nascido, por exemplo, vamos ver se é assim. Veja lá. Ele ensaia seus primeiros passos, seus gestos pela autonomia, né? Pela respiração. Ele ensaia seus primeiros contatos com o mundo e ele ensaia uma percepção dele mesmo através dos momentos que ele vai, né, se percebendo, amamentando, produzindo movimento através da amamentação, né, através do ato de sugar. E assim ele vai garantindo a vida dele. Enquanto não tem consciência nenhuma de nada disso, a vida possibilita que ele faça apenas fazendo, sem buscar explicação nenhuma, sem nenhum entendimento cognitivo, apenas fazendo, ele garante a sobrevivência dele bebê, né? Então, a vida oferece isso para nós. Algum tempo depois, o bebê aprende a se movimentar na cama. Ele aprende a engatinhar, né? A encostar nas coisas, apoiar e levantar. Ele aprende a andar, a se equilibrar nas próprias pernas. E aí isto requer treino. Quanto mais ele vai fazendo, mais ele vai treinando, se sentindo seguro e vai fazendo. Não tem nenhuma elaboração mental. Faço isso ou não faço? Isso vai ficando gravado nas nossas células, como foram as nossas experiências nesses momentos. O que a gente ouviu nesses momentos de quem estava ao redor. E o mágico é saber que mesmo que nós não tenhamos sido estimulados por quem está ao nosso redor em dar o passo seguinte, há alguma coisa que nós trazemos em nós mesmos que mesmo quando desestimulados, a gente pode querer levantar. Isso é muito singular de cada um. Enquanto alguns ficarão no chão, porque não foram estimulados a levantar, outros, sem estímulo externo, têm dentro de si algo que faz com que ele levante. Então, observe essas coisas, né? Quando a gente persiste no ensaio e no erro da mesma forma, a gente vai persistindo sem ampliar os nossos horizontes, a gente cai e não levanta. E se cair e ficar? Ele não vai saber que tem outros jeitos. Ele não fortalecerá o reconhecimento da sua autonomia, da sua identidade criativa. Ele se sentirá fraco. Ele estará fortalecendo nele mesmo a ideia de vítima e terá uma autoimagem depreciativa, inferior. Eu não posso, eu não consigo. Provavelmente é isso que ele falará enquanto adulto. A família, ela tem um papel como se fosse assim um útero social. Ela tem esse papel. No entanto, não é o único papel, a única fortaleza que a gente tem ao nosso dispor. A família é uma fortaleza, mas
nós também temos as nossas fortalezas, que só enxergaremos quando formos adultos e saudáveis, mente sã e corpo são. Então, a família é um útero social. Ela acolhe, ela prepara e ela impulsiona. Então, chega uma hora que ela vai ter que soltar. Ela precisa soltar. Ela precisa impulsionar e soltar, largar. É preciso que o que foi gerado siga o seu caminho para gerar algo de si, para criar suas formas de viver, para caminhar pelas próprias pernas. Então, será que você está vivendo a vida olhando para você, olhando para os seus filhos, né? Olhando para as pessoas com as quais você se relaciona, para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para a sua parceira, dessa forma, sem se autodepender? Será? Será que você olha para você mesmo sem se sentir vítima? Será? Mesmo quando você cai, será que você consegue levantar por si mesmo? Ou você consegue pedir ajuda, aceitar ajuda? Tudo tem um começo, meio e fim. Dependendo da intensidade que nós vivemos determinado problema, se nós não resolvermos logo de cara, o que vai acontecer? A tendência é esse problema ir aumentando. Quando temos uma mente sã, a gente vai aprendendo a educar os nossos sentimentos, as nossas emoções e a forma de nós lidarmos a nossa atitude em lidar com a vida, em se movimentar na vida. Tudo isso é treinável, é educável, né? O bebê tem um adulto que o direciona. Nós adultos tem algo dentro de nós mesmos, nós podemos chamar de o nosso eu superior em nós, que nos ajuda a fazer isso, né? Então, este lado mais espiritualizado, interno, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado. A existência disso, desse lado, dessa força, precisa ser reconhecida. Porque senão, como a gente pode se fazer valer disso? Se eu não vejo que isso existe, eu não posso me valer disso. O que é visto como dependente e frágil precisa exercitar a independência e as fortalezas criativas internas. Isso precisa de exercício, né? Como é que a gente testa a nossa fortaleza, né? Eu tenho as minhas experiências, quais têm sido as suas? Você tem feito esses testes? Tem se possibilitado a isso? Eu tenho medo de tal coisa. E como é que você busca ir rompendo esse medo? Ou você vai repetindo essa frase o tempo inteiro? Você vai aumentando esse medo, vai aumentando o seu temor. Como é? Qual tem sido a sua estratégia, né? Observe isso em você. Cada dia é um dia em que todos nós aprendizes, todos nós somos aprendizes. A gente pode querer evoluir um pouquinho mais. A gente pode querer fazer alguma coisa a nosso favor. A gente pode recusar-se, se ver no papel de vítima. E será que essa tem sido a sua escolha? Né? Perceba isso, observe isso. Cada dia é o palco de novas experiências, de novas tentativas, de novos ensaios que nos tirem da mesmice,
e da estagnação. Louise Hay, que é uma autora, né, que busca também o autoconhecimento, também traz coisas da espiritualidade, uma autora que todos nós podemos também aprender algo novo com ela. Ela diz assim, olha só: constato com alegria como estou diferente do que era há 20 anos. Eu me esforço para não ter medo de me reformular, porque sei que posso me tornar mais do que sou. Posso me tornar mais do que sou. Eu não gosto de dizer que eu posso me tornar melhor, porque isso significaria dizer que não sou bastante boa. Então, eu creio, diz ela, que somos e que podemos ser em cada momento da vida. Eu creio que somos o que podemos ser em cada momento da vida, mas podemos sempre crescer. As coisas acontecem hoje, eu faço o meu melhor hoje, mas eu posso sempre crescer. Eu estou em permanente evolução. Com que crenças você tem seguido a sua vida? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Que crenças você tem buscado construir sobre você mesmo, sobre as suas possibilidades, sobre o sentido da vida para você? Independente do seu papel de pai, mãe, de profissional, de companheiro, de esposa, de funcionário, independente disto, independente do outro, o que você representa para você? Que nota você se dá de 0 a 10? Como é que você mantém esse afinco e esse respeito por você? Que poder criativo você tem exercido sobre a sua vida? Está criando possibilidades novas de pensar, sentir e agir? Ou está entregue ao fatalismo? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Isso pode ser uma atitude permanente que você pode escolher ter, de autorreflexão, de meditação, de contemplação. Como pode melhorar? E eu quero encerrar esse vídeo trazendo para você um depoimento. O depoimento que eu vou intitular como Carnaval em águas suaves e avassaladoras. E aí, numa casa, ao anoitecer, já passando as horas, algumas horas após o anoitecer, entrando madrugada dentro, de repente, se sente, ao se colocar o pé no chão, água no ambiente. Água no ambiente? Mas eu estou dentro da minha casa. Que água é essa? E aí você percebe todo o solo inundado de água. Lá fora chove há horas. Aquele barulhinho de chuva persistente. Aquele som não cessava há horas. Esta água no chão tem a ver com aquela água lá. E o que é isto? O que isso pode significar para mim? O que eu estou sentindo nessa situação? Uma mistura de medo com surpresa, com desentendimento de aonde isso pode chegar. Então isso requer atenção, observação.
observação do que está acontecendo e atenção, cuidado com o ambiente, atenção e cuidado comigo mesma. O sono se esvai, não é possível mais dormir. A atenção permanente é requerida. E isso se estende por madrugada adentro, até o amanhecer. Nesse período a luz se foi, a escuridão se manteve e depois se recuperou. No dia seguinte, ao amanhecer, as águas começam a baixar. O ambiente, o lugar, vai voltando na medida do possível ao que era antes. Igualzinho ao que era antes, impossível. Este momento requer uma dedicação entre eu e o lugar, para algumas limpezas, para alguns arejamentos que se fazem necessários. Nesse dia, ao amanhecer, é possível constatar que ao redor muitos estragos aconteceram, maiores do que o estrago que eu acompanhei, muito maiores do que o não sono durante a madrugada. Alguns estragos aconteceram do ponto de vista material e emocional e até biológico. Algumas vidas se foram junto com aquela quantidade de água que desceu, cachoeira abaixo. Então, como reagir nessa situação? O que você sentiria nessa situação, se é que você não passou algo parecido? Essa situação faz parte de uma realidade vivida por mim recentemente. Uma realidade que não desdobrou em nenhuma tragédia pessoal. Uma realidade que fez com que a quarta-feira de cinzas fosse a quarta-feira da recuperação, de um caminho de volta para outro lugar. Um caminho de saída desse movimento novo e que provocava certos sustos. Porém, onde está o susto? Naquilo que aconteceu, que eu vi com os meus 5 sentidos, ou o susto está dentro de mim, como uma reação automática a algumas situações? O susto que impulsiona a vida é muito bem-vindo. Aquele susto que impulsiona a morte, a parada total, ao afundar nas águas que concretamente não passaram da altura do tornozelo, morrer afogado nessas águas não é a única escolha. Não é a única possibilidade. Existem outras possibilidades de respirar outros ares, de ver outras coisas, de aprender a reconhecer a natureza, aprender a reconhecer a força que está presente fora e dentro de nós. Essa força, ela não tem tréguas e às vezes ela chega mais pertinho para mostrar, olha, eu estou aqui, eu continuo existindo. Quem sabe dessa forma, quando ela se mostra concretamente, aqueles que não a veem naturalmente, que não se trabalham naturalmente, cotidianamente, comecem aí a perceber um insight e
cultivar um movimento diferente de vida do que cultivou até aquele momento. Valorizar um pouco mais as pequenas coisas. Valorizar as coisas que chegam para você. O ar que você respira, a casa que você mora, o lugar que você está e que sempre pode melhorar. A cada dia pode melhorar. Então, pense nisso. E eu encerro esse momento te desejando um excelente dia melhor, instante melhor e uma vontadezinha de você ir cultivando isso na tua trajetória. Minha gente, grande beijo, gratidão pela oportunidade que você me dá. E a gente se encontra semana que vem com outro tema. Até mais.